Então, para quem não conhece, meu nome é Daniel Viegas. Eu sou especialista aqui em fazer terapeutas a viverem de terapia e ganharem aí mais de 3 mil reais também. E esse é o primeiro da jornada, né? O primeiro caminho pro terapeuta, assim, de a gente trazer essa consciência. Então, quando lá atrás a gente fazia cursos, por exemplo, do Coaching da Alma, a transformação era a confiança, né? Só que eu vi no longo desse processo que, como que eu posso dizer assim, que se o terapeuta ele se forma, mas ele não continua a jornada dele, e ele acaba desconectando aquele propósito. Então, começo a dar temperos para, além de sair com confiança, para você ganhar os 3 mil reais, que é essa caminhada, porque geralmente acontece com o terapeuta. Ele faz um monte de curso, ele não consegue ter uma base, porque falta uma metodologia para ele, né, para essa terapeuta, e ao mesmo tempo, o que acontece? Ela ainda está dependente do marido, dependente do trabalho. Então, quando ela começa a gerir esse comportamento de ganhar 3 mil reais, ela começa a ter esse comportamento, ter o quê? Encorpado esse comportamento dentro dela. Isso vai só duplicando e multiplicando. Então a gente teve alunos da vez passada que conseguiu ganhar 10 mil reais, teve gente que conseguiu ganhar 2 mil, teve gente que ganhar, enfim, cada um foi dando um processo. Então, quando mais a gente vai estimulando isso, mais esse músculo vai sendo ativado dentro dos cursos, que antes a gente não ia para esse lado, né? Então agora a gente vai começar essa jornada, mexer nesse músculo para fazer o terapeuta também ganhar o dinheiro e fazer com que ele consiga sair dessa dependência, tanto emocional, ou do marido, ou da família, ou seja, fazer com que ele acredite nesse sonho. Agora, se a terapeuta começa a ganhar dinheiro com esse movimento, ela começa a ver que isso é possível. Então, o primeiro passo é você ganhar esses 3 mil reais. E depois você vai passo a passo, depois 5 mil, 10 mil. Mas esse primeiro movimento porque é um movimento que vocês vão ver que é fácil, né? Dentro aqui do processo do Coaching da Alma, da metodologia, com 2 clientes você chega com isso, tá? Só que o lance é você ter essa mecânica. Então eu vou trazer um pouquinho como que surgiu, digamos assim, como surgiu o Coaching da Alma dentro do meu processo, digamos assim. Como é que surge a metodologia? Não foi assim de um dia para o outro, né? O Saindo na Chuva é a metodologia aplicada. Então, eu, hoje em dia, vivo de terapia graças ao Coaching da Alma, graças a essa metodologia que eu fui criando. Na verdade, a gente foi intuir isso, né, no começo, e depois a gente foi criando uma metodologia. No começo era simplesmente coach com Theta Healing, e aí depois a gente foi criando uma alquimia dentro desse contexto assim. Então, o que acontece? Vamos lá desde dos primórdios ali. Então, lá quando eu tinha, digamos assim, 6 anos de idade, eu via coisas, quando criança, via coisas espirituais, tá? E tinha mediunidade. Quando a gente é criança, a gente está muito conectado com outro plano, né? Então a gente tem esse acesso a esse mundo. Só que naquele momento eu não sabia lidar muito bem com isso, né? Então eu lembro que a minha mãe me colocava para dormir, digamos assim, quando eu era pequenininho, sempre virado para a parede. Por quê? Porque se eu virava para a sala, eu via uma senhorinha fazendo crochê, ou eu via um outro senhor, enfim. Esse aí que está passando atrás não é efeito visual não, é uma chuva que está caindo aqui. Não sei se dá para ver o raio aí. Está caindo um temporal quando eu comecei a live. Bom, tá limpando alguma coisa aqui após nossos atendimentos aí. Então, tá bom também, tudo tamo alinhado aí, tá? Então, quando a gente chega nesse movimento, lá quando criança, que eu enxergava, bem-vindo a Soraya, quando eu enxergava tudo lá, não sabia lidar com isso, tinha medo disso. Então, com o passar do tempo, pra você ter uma ideia, minha família colocou eu num psicólogo, numa terapia, porque eu tinha medo de escuro quando era criança. Porque eu tinha medo de escuro porque eu via muita coisa e eu assustava. Então eu lembro que uma vez o pai estava dormindo, eu vi umas coisas em cima dele
Eu sabia que lá não era real, mas era. E aí eu ia falar com outras pessoas, as pessoas não viam. Daí eu era meio doido, né? Era meio, considerado meio doido dentro da família. Por mais que tinha gente que acreditasse nas coisas espirituais, mas dizia, não, peraí, o que ele está falando? Porque a gente não vê isso. E aí, com todo o amor do mundo, eles me levaram para um lugar para que fechasse, digamos, essa minha mediunidade. Beleza, não teve problema ali. Então, depois eu parei de ter esse acesso com tanta facilidade, só que eu tinha algumas informações. Quando eu fui depois, digamos assim, canalizar ou receber alguma intuição, eu achava estranho, porque aquela informação já vinha comigo desde muito tempo. Então, desde muito tempo, eu era um instrumento já assim, com consciência. Eu lembro que quando eu sento para escrever alguma ideia, geralmente já está toda a minha ideia, já está tudo dentro da minha cabeça. Eu sento, eu escrevo, tenho tanta conexão que eu saio exausto às vezes. Estou escrevendo um artigo, eu passo 4 horas assim, escrevendo, né? Então, a minha companheira às vezes sabe, daí eu entro num paradoxo, eu saio muito tarde, às vezes que eu estou num pico de adrenalina assim, muito grande, ou quando eu estou atendendo, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava atendendo aqui, era até 9 e pouquinho, e ela falava, Daniel, tá na janta aqui, não sei o quê, porque às vezes eu me esquecia porque a gente entra nesse paradoxo, né? Mas, voltando aqui, então, todo esse processo, que quando, lá atrás, isso era canalizado, intuído, eu não tinha essa consciência. Tanto é que quando eu escrevi um livro, foi o momento que eu mais senti conexão. E era um momento que eu estava muito feliz, porque eu tinha ideias que até hoje não sabia. Eu achava livros que, assim, tinha um monte de sinapses mentais. Aí eu entrava no estante virtual, apareciam os livros que eu tinha uma ligação. Eu ia num sebo, apareciam livros. Por quê? Porque ele está conectado com esse fluxo, digamos assim, né? Então, quando a gente vai, esse resgate, digamos assim, que a minha jornada é resgatar essa espiritualidade quando eu era criança, totalmente foi esse caminho, e eu fui nessa busca, e eu sempre gostei de coisas espirituais, então eu lia as coisas com 15 anos, 10 anos, e eu agradeço muito a minha avó me trouxe muito, muito material mesmo, assim, da parte espiritual, Rosa Cruz, enfim, toda uma bagagem para eu ter algum conhecimento assim, além do que eu já tinha de intuição e as coisas que eu já chegava para mim. Mas naquele momento eu li e falava, mas por que eu vou fazer isso? Porque na época eu era advogado, eu estava sendo preparado para concurso, então eu lia, uma parte de mim gostava muito, mas outra parte brigada de mim dizia, isso é uma perda de tempo. E quando eu anexo isso à minha vida, isso não é mais perda de tempo, isso faz todo sentido de tudo aquilo que eu fui lendo até chegar até aqui, para distribuir com vocês, né? Então, quando eu chego no coaching da alma, para ver essa jornada, eu lembro que foi em 2015 o chamado. Eu estava em 2012, eu era coach, eu fazia coaching. Naquela época as pessoas não sabiam muito o que era coach, né? Eu tinha que explicar o que era, eu tinha que explicar como é que fazia. Naquela época ainda life coaching ainda era sensação, assim, digamos assim. Não tinha especialistas, coach especialistas em tal coisa, como depois foi acontecendo, né? Então era um outro paradoxo, um outro momento. E aí eu fui fazendo isso como hobby, né? Eu tinha uma profissão em paralelo, que era advocacia. E em 2015 eu começo a ter uma percepção, intuição. Eu fiz uma busca de visão. Naquela época eu pertencia a uma organização de crescimento pessoal também. Então uma das dinâmicas era a busca de visão. Eu subia, fazia isso, ficava 4 dias e 4 noites em jejum, digamos assim. Era uma experiência espiritual, desenvolvimento pessoal. E a gente saía de lá e não acontecia nada. Eu tinha uma baita de uma contenção para esse trabalho, tá? De ectoplasma e tudo. Então, tinha muita ideia quando a gente fazia esses trabalhos. Eu fiz 4 vezes busca de visão. E os índios fazem isso porque cada é uma passagem de vida.
vida, né? Eles fazem isso de períodos para vocês se descobrindo, digamos assim, e não ter nenhuma interferência do externo. Isso que chama busca de visão, você vai tendo as visões conforme a sua caminhada, né? Eu fiz esses números aí de busca de visão, e quando eu estou saindo de uma dessas, me vem uma intuição muito forte: vai fazer o que você faz junto com o Theta Healing. E me veio muito forte isso quando eu desci desse período aí. Quando eu chego, no meu escritório de advocacia estava tendo um atrito entre os sócios, e eu sempre dizia assim para mim mesmo, que não dá para eu largar porque eu tenho clientes. E foi quando a sociedade se desfez e eu não tinha mais essa desculpa para me dar, né, para seguir um caminho. Então, como se eu recebesse uma situação lá de cima e dissesse: agora não vai, agora você não tem mais desculpa para fazer. E naquele momento eu senti um medo, assim, para te falar a verdade, mas ao mesmo tempo a advocacia não fazia mais sentido para mim, porque alguns valores e algumas situações que eu vivenciava não fazia mais sentido para mim. Então a nossa jornada, às vezes, vai acontecer isso. A gente tem que aprender, às vezes, desse fluxo de propósito que às vezes acontece, né? Como agora eu vou ensinar para as pessoas fazer o que eu faço. Antigamente eu não fazia isso, mas o que? Meu fluxo de propósito está mudando por algo, entendeu? Então naquele momento, por exemplo, situações de ganha-ganha que eu queria fazer como eu faço hoje, lá não cabia. Situações, por exemplo, de eu ser um bom profissional, tecnicamente falando, também só não resolvia, né? Que eram as questões do direito, e aí alguns de vocês sabem como funciona algumas coisas do backstage. E tudo bem, é o jogo, mas pra mim esse jogo não estava mais legal. Então eu tinha então a gente tem que agradecer esse passado, né? Eu tinha um apartamento, foi fruto desse meu trabalho de advocacia, etc. Eu deixo ele para alugar, volto a morar com meus pais e começo a atender, ainda meio sem metodologia, tá? Era coach, com Theta Healing, e fui atendendo. E aí eu lembro de vir uma ideia de montar uma sessão que chama Jornada da Alma. Naquele momento chamava outro nome, mas era para as pessoas. A mecânica que veio para mim e a intuição que veio para mim era simplesmente: faz uma sessão experimental, você vai dar luz para a vida dessas pessoas, tá? Que chama Jornada da Alma. Você vai dar luz para essas pessoas. Se essa pessoa não tiver uma empatia com você, não tem problema, você já deu uma luz para ela e segue o baile. Se a pessoa fizer uma empatia com você, tem empatia com você, você segue com ela e vai ter uma honestidade dentro do seu processo. Você vai entregar algo gratuito, vai receber alguma situação também, e aí beleza, você segue a jornada. Aí vai ter dentro desse processo a empatia entre vocês dois, porque dentro do processo a gente vai ficar um bom tempo junto e vai ver se as técnicas que eu entrego vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, de alguma forma, tem essa transparência que é um dos valores sempre do meu trabalho. Desde a advocacia até aqui, sempre foi a ética, a transparência, sempre quem me conhece sabe, assim. Então, da confiança. Então, as pessoas chegam para mim muito pela confiança, não é porque eu sou gratiluz, né? Vocês me conhecem aqui, quem já passou por mim sabe que eu não sou gratiluz. Eu vou lá, eles falam alguma coisa para a pessoa, mas é desde não é desde um amor de Mãe Maria, mas de um amor para a pessoa avançar. É um puxão de orelha, mas com amor, né? Mas dentro, trazendo consciência do processo. E aí, quando eu monto essa estrutura, eu lembro de começar a falar com aí eu já tenho uma metodologia de uma primeira sessão. E aí foi uma ideia, porque daí eu peguei, digamos assim, 3 ferramentas de coach, de curso que eu já tinha feito, e montei uma ideia junto com uma dinâmica terapêutica naquele momento, e aí ancorando junto com uma outra técnica terapêutica naquele momento, tá? Que é a energia taquiônica, e aí depois com o tempo foi transmutando e a gente conseguiu, hoje está formatado junto com o Theta Healing, tá? Essa sessão. E aí, o que aconteceu? Eu comecei com 3 pessoas
que me conheciam lá da organização. E aí eu comecei, como eu tinha isso, eu tinha essa ideia, mas não tinha certeza que isso ia dar certo. Eu tinha só uma intuição e uma vontade. Mas eu tinha o quê? Medo, eu tinha crenças que eu não ia conseguir. Por um lado meu, falava, você consegue, outro lado falava, você não consegue. É aquela história. Ele está acessando o meu superior, eu estou acessando o meu inferior também ao mesmo tempo. Naquele momento eu estava cheio de medo para aquela situação. Não é que hoje, por exemplo, se acontece uma coisa na minha vida, né, que tem uma bagagem, eu tenho hoje 37 anos, para quem não me conhece, tá? De vida. A gente tem alguns atalhos, né? A gente não tem a mesma disposição, a gente tem 20 e poucos, porque 20 e poucos tem muita energia, mas você não sabe alguns atalhos. Hoje eu tenho alguns atalhos, mas não é a mesma mecânica, digamos assim, né? Aí eu começo com 3 pessoas naquele movimento lá. E essas 3 pessoas a gente vai fazendo um processo. Naquele momento, como eu não acreditava e era um teste, eu cobrava R$900, dava R$75 por sessão. Só que o que eu entregava era de tanto valor que a pessoa fechava comigo. Porque aquilo que eu fazia na primeira sessão, ninguém fazia naquele momento, ninguém faz até hoje. Então, a pessoa fechava comigo e eu dizia, mas é simples. Aí a espiritualidade me falava, sim, Daniel, o ser humano complica, a alma simplifica. Simplifica o processo que é complexo com as pessoas. E as pessoas vão ver que não é tão difícil resolver uma dinâmica, mas tem que ficar claro dentro de um contexto. Monta um sistema. E aí eu fui indo, de acordo com isso que foi passado para mim. Então o curso da alma começou a ser construído de percepções, de eu pegar e traduzir 40 ferramentas de coaching em algumas outras mais simples. E aí a coisa foi se movendo. Essas pessoas começaram o quê? Eu comecei com essa pessoa, aí eu tinha uma ferramenta que me dava segurança, que eu sabia. Se eu for fazer com uma pessoa, eu comecei a treinar a ferramenta de Jornada da Alma, sessão experimental, que é junto com uma técnica que chama ressignificação interior, que dentro da primeira sessão, o que eu faço? A gente vai chegar com essa pessoa, a gente vai mapear, digamos assim, 90% do que ela vai ser atendida, né? 90% nesse momento a gente já consegue achar. E os outros 10%, a jornada dela vai trazer, conforme ela vai interagindo com outras pessoas, conforme ela vai trocando com o meio, né? Ela vai me trazendo informações. Então ali eu fui criando um mecanismo de confiança para mim como terapeuta, que eu consegui o quê? Viver daquilo. Porque eu falei, bom, a gente tem isso aqui, outras pessoas não entregam isso, outros terapeutas não entregam isso, eu tenho uma ferramenta diferente. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber, enfim, você vai criando um músculo que de 2 pessoas você atende, 3 pessoas você atende, você converte em uma, aí você vai tendo isso. E aí, essas 3 pessoas que começou o processo comigo, elas deram tanto certo que uma me indicou 10, outra me indicou 5, outra me indicou 3. E aí, eu fui treinando essa sessão, e aí eu fui, digamos assim, convertendo essas pessoas. Então, de 10 chegava para mim, 3 faziam, e assim foi indo, até foi virando uma situação. Foi de uma hora para outra? Não foi. A gente começou isso com 3, aí eu fui criando o quê? Confiança, a gente vai subindo o nosso valor. Então, esse é um processo gradativo. E naquele momento eu lidei com as dores, lidei com medo também. Então, mas é aquele processo. Ou seja, quando eu falo que eu passo para vocês ganharem mais de R$3.000 dentro desse processo, dentro do curso Coaching da Alma, por exemplo, é para fazer exatamente o que eu fiz e multiplicar isso. Só que o lance faz o primeiro passo. Não vai querer sair e ganhar os 15 mil, 20 mil, porque você ainda está naquele processo de acreditar e de confiar que aquilo vai dar certo. E se aquilo dá certo de uma maneira fácil e simples, como faça a minha jornada, tenho 2 clientes, vai ficar mais palpável para você depois ir fazendo. E dentro da metodologia do Coach da Alma, além de ter essa primeira sessão, você vai ter outras sessões dizendo passo a passo, entendeu? Eu tenho amor próprio, teu cliente tem falta de amor próprio, então o que eu vou fazer nessa situação? Que download eu vou fazer? Download é quando a gente pega uma informação, ressignifica aquela informação e coloca no campo uma informação mais qualificada, digamos assim.
tá? Com o tempo aqui eu vou explicando as coisas, mas a ideia é só para vocês trazerem como foi essa minha jornada até aqui, tá? Então, dentro desse processo, fui trabalhando umas questões de rejeição que eu tinha, e aí, por isso que me traziam muito, e como foi o Saindo na Chuva. O que era a alegoria do Saindo na Chuva, quando Deus te criou? É exatamente o que? Sai na chuva para se molhar. Não à toa que hoje está chovendo aqui, talvez, quando eu estou estreando esse novo momento aqui, está chovendo, tá? Caí no mundo aqui em Florianópolis. Aí o que acontece? Era uma alegoria, uma analogia. O que é? Quando a gente é criança, o que a gente faz? Toma banho de chuva, não liga porque os outros estão julgando, você faz um monte de coisa. Você vai ficando mais velho, para de tomar banho de chuva, fica ligando porque as pessoas estão pensando de você, você começa a agir em cima do que as outras estão pensando de você. Você vai casar, mas às vezes não é porque você quer casar, porque estão te pressionando. Depois que você casa, elas vão falar, e aí o filho? E vai, aí quando você vê, não é a vida que você queria, a vida que queriam que você tivesse, por causa do inconsciente dessas pessoas manipulando você, né? Então, quando eu começo a fazer essa jornada, é toda uma cura dentro do meu processo, toda uma cura dentro do meu sistema familiar. Minha família inteira tinha a crença que para ganhar dinheiro tinha que fazer concurso, só concurso. Então eu fui lá e quebrei essa linha dentro do empreendedorismo. Mas imagine se eu dou um passo falso, porque tinha um pouco disso também, né? De me julgando. E tá tudo bem, porque na verdade não é que julgava, eu queria o meu bem e falava, Daniel, você tem certeza? Porque cada ano que passa e você não está mais advogando, você está ficando um analfabeto no direito, porque todo ano você tem que estar atualizando. E eu não queria mais saber daquilo. E dentro desse processo teve alguns movimentos de teste, claro que tem. Ou seja, tem gente que não fala mais comigo por causa dessa linguagem que eu tenho hoje. Tem gente que lá no Migra Advocacia não é mais, fala, pô, o Daniel endoidou. Claro, é outra crença. Mas eu guardar aquilo para mim e eu viver uma outra vida só para ser socialmente aceito não estava legal. Socialmente aceito naquele sistema. Hoje eu sou socialmente aceito em outro local, em outro sistema. É isso que tem que ficar claro para vocês. E isso foi um processo de cura. Então o Saindo na Chuva começa a ser uma cura, e por isso que eu começo a atender as pessoas para elas criarem projetos. Porque quando você cria um projeto e a pessoa fala, eu quero isso, vai curando tudo isso. E agora, quando eu vou passar a minha bagagem de 5 anos de experiência, encurtando para vocês em 3 meses, que é exatamente para vocês pararem de fazer cursos. O que acontece com o terapeuta? Ele fica fazendo um monte de curso e não tem confiança. Por quê? Porque o curso é curso de final de semana e não dá toda a dinâmica para o terapeuta. E não ensina ele a como fazer para ele ter segurança, para ele converter o cliente dele. Aquela pessoa que entrou em ressonância com ele, o que ele faz? Não, quando você sentir, você volta. E não é assim. Porque quando ela sentir, vai acontecer um monte de coisa na vida dela. Quando ela sentir, ela vai voltar e vai colocar na sua conta que você não resolveu o problema dela. Então, essa mecânica começa a mudar, porque daí eu começo a mudar esse sistema. E aí chega agora de passar isso para vocês, essa mecânica. Ou seja, de passar para vocês, de fazerem as sessões, converter isso e ter depois um método, um passo a passo de dinâmica X, faz isso. A X faz aquilo. E naquele momento, as pessoas começam a falar, o que é esse coach da alma? Porque naquele momento, 2015 para 2016, só existia uma linha muito forte de coach, que era o quê? Coach motivacional. E eu começava a trazer uma linha de raciocínio, uma linha de consciência nos atendimentos, que não era mais motivacional, era trazer consciência. E até hoje é assim. A pessoa só vai melhorar dentro do seu processo de atendimento se ela tem consciência do processo. E não só conhecimento. Porque conhecimento, por exemplo, você quer parar de comer carne. Você tem conhecimento que talvez comer carne todo dia não seja bom para você. Seja porque o tipo sanguíneo e outras coisas. Tá? Só quando você toma consciência, você não come mais carne. Isso pode acontecer para cigarro também. Quando a pessoa tem conhecimento de cigarro faz mal, ela vai continuar. Se ela toma consciência de o que está acontecendo no corpo dela quando ela está fumando,
depois ela toma essa consciência, ela vira essa chave, ela não consegue mais. Aquela informação mal qualificada não vai mais entrar para ela. Isso em todas as situações. Então, quando a pessoa toma consciência, por exemplo, que ela está no relacionamento abusivo, ela não vai mais estar no relacionamento abusivo, porque ela tomou consciência, e não só conhecimento que ela está no relacionamento abusivo. O grande lance que a gente faz aqui no Coaching da Alma, que não é só esse lance de sair do aspecto motivacional, é fazer com que a pessoa que chega até a gente, ela passe uma jornada com a gente. Ou seja, você vai vendo os aspectos sendo melhorados passo a passo. Você está com ela, não é só uma sessão que a pessoa fez contigo e vai embora. Aí você não tem essa conexão, e você não acha os pontos cegos do sistema da pessoa, que não deu nem tempo dela te mostrar às vezes. Você faz uma anamnese, tudo bem, só que às vezes não apareceu tudo. E quando tem esse processo, você consegue ver isso. E aí a gente começa a criar um sistema que é de 3 meses de atendimento com a pessoa. E por que 3 meses de atendimento com a pessoa? Porque eu começo a entender que se a gente está dentro do todo, a gente faz parte do todo, está dentro do tudo, né? Se a gente faz parte desse sistema, e se a natureza em 3 em 3 meses ela muda, por que a gente ia ser diferente? Então a gente começa a fazer esse processo. Tem gente que com 10 sessões está super legal, tem gente que precisa das 12, então vai passo a passo dentro do sistema, mas vai dar por ali, não vai mudar muito, né? Então, a gente começa a fazer esse processo de treinar as pessoas a não depender da gente, com essa parte de consciência. Porque se a pessoa está trazendo consciência, ela não vai mais depender de mim. Diferente de um conhecimento. Diferente quando... E qual que é a diferença? Quando a gente está fazendo o coaching da alma, eu estou fazendo esse processo com quem já foi aqui, alguns aqui que estão aqui na live já saíram na chuva. O que acontece? Eu entrego um mapa mental desenhado, e isso eu vou ensinar no curso também, dentro desse viver de terapia e ganhar mais de 3 mil reais. Mas dentro dessa mecânica anterior a isso, você vai começar a atender e vai fazer um mapa mental do seu cliente, ou seja, um desenho da sessão, e você vai entregar tudo para ele. Por quê? Porque ele vai saber A mais B, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele começa a ver, entender o que eu via atrás. A pessoa chegava para mim e falava: Daniel, eu fiz um atendimento com a pessoa, mas não resolveu. E eu disse: tá, o que você resolveu lá? A pessoa nem sabia me dizer. Por quê? Porque lá não foi entregue para a pessoa. Ou às vezes chega um cliente para a pessoa, para o terapeuta, mas o cliente não sabe a mecânica. Então ele fala: olha, eu quero para tal coisa resolver. E aí você vai lá e diz: beleza, então eu vou fazer isso. Mas não é assim. Você tem que saber o que fazer, porque quem sabe a parte terapêutica é você, não é o seu cliente. Então, vou dizer um caso. Chegou uma pessoa para mim nessa semana e falou: Daniel, eu conheço um monte de terapeuta, mas lembrei de você, não sei porquê, tal. E ela me disse assim: eu tô tentando esquecer meu namorado, mas eu não consigo esquecer meu namorado, e ele já está seguindo a vida dele. Será que você não pode fazer um divórcio energético por isso? Eu disse: olha, até posso, só que o lance todo é você entender a mecânica emocional e endócrina em você, porque senão você vai co-criar de novo isso. Porque se você está mal com isso, se você tem lembranças com isso, se você não consegue esquecer, não é a parte energética e espiritual somente isso que vai resolver. Primeiro você tem que resolver a parte emocional. Está sentindo falta, por quê? Que carência que está aí? O que tem dentro que está emanando isso? O que está co-criando dentro da ferida? Será que você tem a ferida da rejeição? Será que tem a ferida do abandono? Vamos investigar isso e depois você faz o divórcio energético, depois você faz essa dinâmica. Então isso eu ensino no curso. Isso é umas coisas que eu ensino no curso, que os cursos geralmente não fazem isso com vocês, né? Essa mecânica. Então, primeiro, vê essa parte emocional, que vai estar tudo desenhado em PowerPoint, quando a gente faz isso para vocês, entrega isso no curso, para eles saberem a dinâmica. A mais B, igual a C, eu vou fazer isso aqui, para que vocês tenham confiança e criando esse músculo de atendimentos. Mas isso é o quê? O curso é para treinar vocês a atenderem. O grande desafio do terapeuta é ele não ir para o campo de batalha, ele só ter conhecimento. Mas quem dá o know-how é o atendimento.
E por isso que desde o começo vocês vão fazer coaches entre vocês com a mecânica que eu vou estar replicando em modo reality. Eu vou pegar uma pessoa, vou fazer, vocês vão replicar a ferramenta e vão fazendo. E aí vocês vão ver como o mundo interno vocês vão mexendo. A prova disso, você entra no meu site, vai ter mais de 60 pessoas com resultados diversos. Então esse é o processo. Aí você vai me dizer, pô, não, por que você demorou tanto tempo para dar esse curso? Eu tinha na minha mente uma crença que eu tinha que ter pelo menos no site, num outro site que eu escrevo, mais de 50 depoimentos. E não no meu. Porque quando você está num outro site externo, não tem como ninguém falar que eu criei aquilo, entendeu? Então eu tinha isso na minha mente. É uma crença, tudo bem. Mas essa que eu quero mostrar para vocês. Aqui não tem uma hierarquia, eu também tenho minhas crenças. Tá? Mas cada um tem um sistema. O que eu posso fazer é que eu tenho algum ferramental para resolver um pouquinho mais rápido algumas coisas. Então, quando a gente faz essa dinâmica dentro do curso, então a pessoa chega para mim e eu consigo dizer para ela, ó, faz essa parte emocional aqui. Porque eu começo a treinar isso. E eu quero que vocês tenham esse entendimento. Porque no curso de final de semana vocês não têm isso. Aí vocês acham que vocês não têm confiança. E vocês só fazem aquele beabá que estão explicado lá. E não é assim. Por isso que a gente faz esse curso de imersão de 3 meses. Para mudar a crença de vocês. Vocês conseguirem fazer essa dinâmica dessa sessão. Que é a sessão de conversão, que chama Jornada da Alma. Fazer aquele processo de ressignificação. E seguir adiante um processo com a pessoa. Fazendo trocas entre um e outro. Atendimento de vocês. Dentro desse meio do caminho, a gente vai fazer com que o seu processo tenha algum nome, como o meu Sendo na Chuva. Vocês achem um caminho, vocês montam a transformação que vocês querem, nicho, todas essas coisas, treinamento de marketing digital também, que é importante, senão vocês não têm isso dentro de vocês, né? Então esse caminho é uma parte que a gente vai estar dentro do curso e vai estar fazendo isso. Uma coisa que mudou muito nessa jornada assim, de aprendizado também, que daí então a gente foi lá, montei essa estrutura, porque antes era uma coisa separada. Sabe como que surgiu esses PowerPoints? Foi assim, eu estava no atendimento e aí eu tinha muita informação que vinha para mim e era meio desordenado, porque eu sempre fui um pouco acelerado, assim, vou fazer tal coisa, e aí às vezes minha ideia se perdia. Chegou uma amiga minha e falou, Daniel, por que você não anota as suas coisas? Porque depois você vai ter uma outra coisa e você está esquecendo. Eu disse, pô, boa ideia. Comecei a anotar. Quando eu vi, eu tinha um diagrama de todas as sessões. Que nem hoje eu tenho um PowerPoint de 60 folhas, tudo dando upgrade. De ano para ano, né? Vai acontecendo isso. Chega em dezembro, eu vou dando upgrade em cima dos meus atendimentos. E virou isso. E aí, quando aconteceu uma situação, eu olhava no meu PowerPoint lá e fazendo. Entendeu? Hoje, claro, eu não faço porque tem uma dinâmica específica. Mas quando chega coisas novas, eu já coloco lá, esse problema aqui dá para resolver assim, agora eu aprendi, agora tá vindo para mim, dá para acrescentar isso. A gente tá sempre aprendendo nossa jornada, entendeu? A gente está sempre aprendendo nossa jornada, sempre. Então esse ano eu vou aprender mais coisas nos meus atendimentos e passar para vocês. Quem foi meu aluno sabe, quem foi meu mentorada também sabe que eu sempre estou entregando coisa nova. E esse é o desafio. E é assim que a gente vai caminhando, entendeu? Então surgiu assim, esse PowerPoint surgiu desse acaso, e é isso às vezes. Às vezes é o teu cliente que te fala alguma coisa, às vezes é uma amiga sua que te fala alguma coisa, às vezes é a minha companheira que fala alguma coisa. Então, cada um vai entregando alguma situação na nossa jornada. E aí eu fui, ao longo desse processo, que daí eu criei a Jornada da Alma, minha ressignificação interior, eu fui colocando o Theta Healing, modulando dentro do que eu tinha de PNL em coaching. E aí a gente foi fazendo isso, nesse processo de fazer com que nossos clientes tivessem consciência do processo, não precisassem mais de mim. E aí eles não renovavam mais. E, tá resolvido. É isso que tem que saber. Porque o método tradicional, às vezes, a pessoa fica 6 meses, 1 ano, né? Então eu quis encurtar essa jornada aqui para as pessoas. E aí a gente começou a mapear esses cases. Então, esse é uma situação assim que a gente tem que olhar e ver e conectar com o coração do seu cliente, e depois você começar a ver isso. O que eu posso ver de diferente? Qual que é o meu atalho? Então, às vezes, a pessoa vai fazer 10 cursos. Cara, e quanto dinheiro você vai gastar? E além de você vir aqui e fazer, vou fazer um... Estou te falando, se você faz um curso, que eu estou te dizendo aqui, você vai precisar... Eu te falo, tu
tu não precisa mais fazer curso, pelo menos durante os 5 anos. E você vai ter essa base aqui para você ir atendendo. Entende uma coisa, você vai atender pessoas que vai entrar na sua ressonância com aquilo que você tem. Esse método que eu estou passando para vocês, que tem uma base em coaching com Theta Healing, é uma base que vai ser agregado ao que você já tem. Então, se você tem terapia em akáshica, eu vou ensinar para vocês como é que coloca isso. Se vocês têm apometria, eu vou ensinar como coloca isso. É tudo moldável, porque é quântico, entendeu? Mas vocês vão entender. Faz a aula que vocês vão entender. Quando eu fizer o webinário do dia 12, que eu vou estar explicando mais sucinto, vocês vão entender mais fácil ainda. O constelador, mesma coisa. Então, a ferramenta vai se amoldando a quem você é e vai agregando a sua alquimia. Porque o que a gente faz dentro desse processo? É trazer a sua maestria para fora. E a grande situação que eu vi, a grande chavinha que mudou muito a minha maneira de agir dentro dos atendimentos, foi quando eu decidi que a sessão não ia ser, o processo não ia ser um filme, ia ser uma série. Eu quero dizer com isso, eu ficava às vezes muito frustrado, às vezes, porque eu queria entregar uma coisa na minha sessão e não conseguia. Uma ferramenta, que eu tinha muita ferramenta naquele momento que eu queria usar. Por isso que vieram tanta informação para mim, ó, a alma simplifica, o ser humano complica, faz isso. E muito tempo eu falava isso, e falava com os meus clientes, cara, tá vendo para mim que a alma simplifica, o ser humano complica. Então vamos simplificar as coisas. Então, quando eu faço isso, e eu queria fazer sempre que fosse um filme, era um grande final. Minha sessão tinha que ter um grande final. Quando eu entendi que o processo era um seriado, ou seja, vai passo a passo, construindo aquilo, depois, vai ter o final, o grande final. Mas quem sabe só do que a ferramenta está entregando ou não, é você. Olha lá, o seu cliente não está feliz, e o cliente estava feliz. Só que eu, com o meu ego, eu queria, por que eu não entreguei aquilo lá? Mas ele estava feliz, entende? Então, esses processos de você ir sabendo o que é seu, o que é do seu cliente, faz toda a diferença nesse processo também. Então, essas questões a gente vai começar a estar ensinando dentro desse contexto. Então, você vai replicando isso, de uma maneira que vai ser fácil, tá? E você vai ver as problemáticas, eu vou estar com vocês acompanhando. Então, ensinei uma ferramenta. Então, vamos dizer, estamos no curso. Chega uma pessoa e eu estou atendendo a pessoas a replicar aquele ferramental que eu estou atendendo com uma outra pessoa. Primeiro vai ser a dupla de vocês, depois quem vocês vão ir atrás atender. Vocês vão começar a converter essas pessoas em clientes de vocês. Durante a semana, passou essa semana, eu vou estar no meio da semana tirando dúvidas de vocês, dos atendimentos, e entregando o que cada situação vai sendo demonstrada, né? Então, uma pessoa aqui não está conseguindo, ela me contratou para eu conseguir separar do marido. Uma situação X, viu, naquela sessão lá, a primeira sessão, que é a sessão de Jornada da Alma, você mapeou isso. A pessoa provavelmente sente que ela é menor. Agora você vai fazer o que está aqui, isso. Então, esse é o passo a passo. É assim que vai ser entregue, e confie nesse processo. Porque essa é uma construção. E quem foi meus alunos sabe que a ferramenta da segunda sessão não necessariamente vai ser sempre na segunda sessão. E isso eu vou estar explicando. As mecânicas, para vocês não ficarem engessados também. Então, todo esse processo vai ser entregue, exatamente o que eu fiz. Porque hoje eu vivo disso. Mas não tá, só vai ficar para mim? Não tá. Sabe por quê que aconteceu? Eu atendendo só daquela maneira, não estava mais abastecendo a minha alma. Então, por alguma coisa, o meu propósito de fluxo falou, cara, agora vai ensinar isso, vai replicar isso. Depois eu vou fazer outra coisa ainda. E os desafios vai acontecendo. Assim que a gente vai evoluir nossa jornada, entendeu? Então, a minha primeira jornada era ver se isso ia ser factível. Se de fato isso eu precisava provar para mim, não só para mim, naquele momento eu precisava provar para minha família, que em algum momento falou, não, será que isso aí vai dar certo? Será que o Daniel fazendo isso vai dar certo? E meu fluxo foi indo. Chegou uma hora, mesma coisa, chegou uma hora que aquela informação que eu tinha lá naquela organização, que eu tinha feito busca de visão, que eu tinha feito, aprendi muito lá dentro, não fez mais sentido. Por quê? Não é que tá ruim ou que tá mal, não. Só para mim não tocava mais meu coração com as informações que eu tinha, para onde eu estava indo. Ali era uma organização baseada num tipo de informação, que era o xamanismo, e eu estava tendo outro acesso a outras fontes, como o Theta Healing, a apometria e outras coisas mais. Então, eu comecei a seguir a minha jornada.
Então, a gente tem que começar a ver isso também, né? Qual é o próximo passo da sua jornada agora? Eu quero ser terapeuta, eu quero viver de terapia. Então tá, o que eu posso fazer para viver de terapia? Pô, mas será que isso funciona, Daniel? Eu digo para você, vai ver os depoimentos dos meus clientes, como o processo aconteceu, o que eles fizeram também. Vocês vão ver alunos aqui falando depois, como eles fizeram, o que aconteceu com eles, quanto eles ganham. Então esse é o movimento que a gente tem que estar fazendo, sabe? E isso replicando, a gente ir seguindo junto, porque depois vai ter desafios com vocês, a gente vai estar junto na caminhada. Quando eu montei a estrutura do Coach da Alma, do Saindo na Chuva em específico, não era só para mim brilhar. Então, dentro aqui desse processo, quem sai na chuva também ganha uma terapia com alguém da rede, que é essa rede de ganha-ganha, que eu falei que na advocacia não dava, né? Então, a pessoa, ela contrata um pacote comigo, vai vir uma outra pessoa, uma consteladora, alguma coisa assim, que não é minha especialidade, e ela vai brilhar naquele momento, vai resolver uma situação. Então, o meu programa abre um portal para outro terapeuta, para outra pessoa. Então, aí todo mundo vai brilhar. Então, essa é a ideia. Imagina você replicar isso em 10 cursos da alma, 20, como formou na outra vez lá, e cada um com uma rede. Então, essa força, esses passos de consciência, eu quero passar aí para vocês, né? Para a gente seguir essa jornada. Então, tem muita gente, tem terapeutas que eu conheço, que não querem ensinar. Mas eu digo, cara, mas tu não tá por que tu tá assim? Você sabe da abundância. Por que você... Então, tá na escassez. Não, porque se eu ensinar isso, eu não vou ter mais cliente. Eu digo, cara, mas não é assim, né? Então, a gente tem que começar a passar de fase, por isso que eu digo, os terapeutas também têm coisas para se resolver. E eu vou dizer uma coisa, um terapeuta bom é um cara que passou por várias coisas no mundo interno dele, porque quando ele te atender, quem conhece a minha história sabe, as coisas que eu já passei, vai saber, não só de teoria, vai saber da vivência. Então, eu já casei, já me separei, já tive sociedade, já desfiz sociedade, já participei de uma organização internacional, já fiz parte de uma egrégora espiritual, já fiz parte de uma ecovila, entendeu? Já criei uma criança de outro relacionamento. Então, minha experiência de vida foi ampla. Já fui coordenador de uma casa de semi-liberdade com 20 e pouquinhos anos. Subia morro, descia morro, falava com o governador, falava com o promotor, falava com o juiz. Então, são experiências de vida que me trouxeram até aqui. Fui professor de criminologia, então conseguia falar com as pessoas ao meu entorno. Então, tudo isso dá bagagem para um próximo passo, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Confiem, né, nesse primeiro movimento que eu estou falando para vocês, de como surge esse coach da alma, que essa situação de vocês viverem, uma oportunidade de vocês viverem com terapia e ganharem mais de 3 mil reais. Esse é o caminho. Ou seja, veem que é factual, saindo de algum processo que te prende, uma dependência emocional do marido, dependência emocional da família, ou dependência, inclusive, do seu trabalho que você quer sair. Mas faz esse passo, confia. Eu consegui ganhar 3 mil reais. Se eu conseguir ganhar 3 mil reais, é só você replicar esse comportamento, você vai ganhar 6 mil e assim vai indo. Ou às vezes você nem imagina e ganha 10 mil. Você fala, caraca, consegui. Por quê? Porque o fluxo está para aquilo. E você vai ver e fala, é possível, então vamos fazer esse movimento. Mas aí você precisa fazer esse primeiro passo e construir essa jornada. Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês. Porque foi o caminho que eu fiz. Eu fiz um pacote e ganhava. E quando a gente bota essa cultura do coaching, o seu cliente sabe que ele vai pagar já um pacote. Então, qual que faz menos movimento para você, terapeuta? Você ter 5 clientes de pacote de 12 sessões, ou você ter quantas pessoas você precisa atender para ter isso? Você atendendo individual, né? Para você fazer R$ 1.500 de atendimento individual, quantas pessoas você tem que atender quando você está começando? Né? 10 pessoas? E quando você está no pacote, não. Você atende 3 pessoas e você já fez isso. Só que o processo é muito mais rico. Além de te dar essa confiança com você financeira, você atende muito melhor o seu cliente, inclusive, o teu consulente. Porque você vai estar com ele numa semana, você está acompanhando ele, você vai estar passando tarefa para ele, você está passando consciência para ele. Eles numa sessão você não consegue fazer isso. Mas isso não foi ensinado para vocês. Então a gente pega o melhor dos dois mundos, do PNL e do coaching, que é para a pessoa ver o futuro, e a parte terapeuta holística, quântica, do passado.
E aí, no próximo conversa aqui, eu vou destrinchar como a gente faz isso. O lance todo é, a gente começa a olhar parte cognitiva, subconsciente, vida passada, campo de alma, tempo estelar até aqui, e campo antes de chegar aqui no planeta Terra. Então, essas viagens de alma a gente vai estar resolvendo todas no sistema, a gente vai estar ensinando para vocês, e você vai estar ganhando também um ancoramento para fazer esse trabalho. Porque uma coisa que não é ensinada no curso, e às vezes vocês querem fazer, por exemplo, você tem um curso de cura acturiana, né? Eu tenho um curso de cura acturiana, uma mesa acturiana. Mas o que acontece? Aí tem lá, trabalhar com magia, sei lá, fazer limpeza de casa. Você não tem um ancoramento para isso. Você vai mexer lá, você vai ver o que vai acontecer com você às vezes. Você fica de cama, você não sabe porque você está doente ou porque você pegou um monte de parasita no seu corpo. Por quê? Porque não é para você botar a mão lá. Então tem muita coisa assim que você tem que tomar consciência nos seus atendimentos. Então esse ancoramento que eu vou fazer, para vocês tiverem que colocar na linha estelar, por exemplo, isso vocês vão receber. Então vocês vão ter outorga para trabalhar com isso. Entendeu? Mas é um passo de cada vez, né? Então, beleza? É isso aí. Eu falei, hoje até me estiquei um pouquinho aqui, em algumas temáticas, mas foi só para trazer um pouquinho, e com o passar do tempo eu vou trazendo essa mecânica, vou explicar melhor como é que é essa sessão, a primeira sessão, a jornada da alma, aí a significação interior, como a gente vai fazendo. E aí, ao longo aqui do processo, ao longo aqui do Vivendo de Terapia, vai aparecer outros alunos também, a gente vai trocando uma ideia, ou outros terapeutas que pode aparecer. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, ou quiser trocar uma ideia, ou quiser me perguntar alguma coisa aí, esse é um momento aí para isso, tá? Dizendo beleza também. A próxima live eu vou fazer no sábado daí, provavelmente à tarde, ou mais ou menos na hora do almoço, depois que eu terminar um atendimento das 10 da manhã. A Helenice foi aluna aí do Coach da Alma, acabou de entrar, e da outra turma, então provavelmente depois de uma hora aí a gente conversa também, tá bom? Então isso, brigadão aí por estarem aqui, foi muito legal, ficaram aqui ao longo desse processo, ouvindo, tenham a paciência aí e trocar, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode me mandar aqui no mensagem no direct também. Boa noite, Lenice, tudo bom? É isso aí, Lenice agora está vestindo a roupa de terapeuta aí e atuando como coach da alma, é isso aí. Espero que tenha mais gente como a Lenice aí no próximo movimento. E depois num outro momento eu abro uma live e falo com a Lenice também. Mas pra vocês verem que ela usou a maestria dela. Ela usou o nicho dela de nutrição com coach. Vai resolver a parte física da pessoa e também a parte emocional, entendeu? Como tem gente que saiu do curso, por exemplo, que vai atender o quê? Pessoas que estão para se aposentar e que vai fazer uma transformação, uma transição, mas não agora, como foi a minha transição, por exemplo. Eu não me aposentei, né? Com 20 e poucos anos e segui como terapeuta, mas é o nicho dela. Ela vai pegar as pessoas que estão aposentando em tal idade, que estão meio ociosas e vai. Então cada um vai exercer essa maestria do curso. Então cada um vai usar esse nicho, vai usar uma especificidade, vai virar autoridade naquilo. Então isso que é legal. Tem gente que se forma no curso e quer ser coach de propósito, show de bola. E tudo isso a gente monta no curso. Então, a Lucilene também foi aluna do curso aqui. Enfim, Lu, depois de outro momento eu vou te chamar aqui quando a gente abrir, para você trocar uma ideia aqui comigo aqui, se você quiser, claro, tá? Então a Lu também é uma pessoa que, tá fazendo live aí pra caramba. Então todas essas travadas que a gente dá no curso, é isso, tá? É para vocês seguirem adiante. E vocês vão ver que vão ser simples e fácil para vocês. Então a gente vai criar uma metodologia que vai trazer confiança e outra metodologia para vocês terem a parte material. Ou seja, integrar os dois mundos, porque isso às vezes não é trazido para vocês. Integrar o quê? A parte espiritual e a parte material. A gente está aqui no planeta Terra, entendeu? Então pega a parte espiritual, beleza, a parte que eu gosto. Conecta com a pessoa e vai resolver os problemas dela. Show! Parte material para você viver disso. Você viver do que você ama. Se você vive do que você ama, você está toda vez lendo, estudando. É muito legal. É muito legal porque eu vivo disso, entendeu? Você vendo live de outras pessoas, você está sempre buscando. Está sempre se atualizando dentro do seu sistema. Você não vai buscar ler sobre outras coisas.
Você não vai mais perder o seu tempo com outras coisas. Você vai estar sempre conectado com outras pessoas do seu meio também, que pensam igual a você. Então, por que não fazer isso? Entende? É isso que eu falo pra vocês, cara. Vê lá, entra no site do Cena na Chuva e vê quantas pessoas fizeram isso e deu resultado. Os clientes. Então, por que você, quando você vai atender como coach da alma, não vai dar certo? Claro que vai. E pega depois os depoimentos dos alunos também, que vai estar daqui a pouco aí trocando ideia comigo também. E eles conseguiram, entendeu? E destravaram dentro dele. Agora cada um vai para uma fase. Então cada pessoa, cada um tem um processo. Um vai lá, agora precisa ganhar mais X reais. Beleza, vai lá e vai fazer o processo. Vai replicar aquilo que fez. E assim a gente vai indo. Assim que é a nossa jornada, né? Então, como eu disse para vocês, eu comecei cobrando meu pacote R$900. Depois eu fui tendo mais confiança, fui aumentando. 1.297, 1.397, 1.497. E assim foi indo. Tá? E essa mecânica. E a pessoa vai ver que às vezes você fazendo o atendimento sozinho não vai compensar. Você vai ser mais caro do que ela fazer por pacote. Então toda essa mecânica facilita para você atender e para o seu coaching. E vai ter para todo mundo, te garanto. Não desespere, você vai ter o teu nicho. E quanto mais você tem seu nicho, mais autoridade você vai ter, vai ser especialista em falar para aquelas pessoas. Então, se eu gosto de atender, e cara, coloque isso na tua mente, que às vezes o terapeuta ele quer atender todo mundo, mas não é assim, ele quer falar para todo mundo. Ele não vai virar especialista naquilo que ele gosta. Pô, se eu quero atender pessoas para passar em concurso, beleza, esse é o teu foco, esse é o teu nicho. É isso que a gente começa a passar dentro do curso também, mas como fazer isso? Sabe? Como você se posicionar, como criar um projeto, como criar um programa. Então, tudo isso como surgiu o Cena na Chuva, eu vou replicar com os alunos, como eu já fiz aí na outra turma, tá? Então a gente vai passar de fase nesse momento agora, do viver de terapia. Viver de terapia e ganhando mais de R$3.000.